temática que aflige a inúmeras pessoas, ou diretamente da dependência química, ou de familiares que são dependentes químicos, ou de conhecidos próximos, trazendo grande sofrimento. Então nós ficamos muito felizes de poder falar sobre a dependência química e também apresentar para vocês uma das estratégias que nós estamos desenvolvendo na nossa regional aqui em Curitiba, que pega esses bairros do Portão, Santa Quitéria, Novo Mundo, SIC, que é esse grupo Semeando Esperança, um grupo espírita de apoio aos dependentes químicos e familiares. Nós fizemos uma formação de 45 horas para os voluntários que trabalham hoje nesse grupo, depois eu mostro onde vai funcionar. Em maio nós vamos começar uma segunda formação para as pessoas que querem trabalhar no grupo. E uma das casas que a gente tem em vista para implantar esse grupo, a gente já tem no SIC, e a outra casa que a gente tem em vista de implantar e discutir de implantar também nessa casa, que é uma referência importante, então a gente quer falar desse tema para vocês. A dependência química é um grave problema que nós vivemos, e Joana de Ângeles diz que dentre os gravames infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas ocupam lugar de destaque. Então vocês vejam que nós falamos de um grave problema, que embora possa passar despercebido para muitos de nós, dependendo da situação, das pessoas com quem nós nos relacionamos, basta olhar os noticiários, basta olhar um pouquinho mais amplo para a nossa sociedade, e se não nos deparamos diretamente com alguém da nossa família, certamente nos depararemos com este problema que traz muitas aflições, não apenas para a sociedade, mas também moralmente para todos nós que fazemos parte da Terra. No noticiário do Globo Nordeste saiu uma matéria dizendo que o vício em drogas é uma doença que prejudica não só o dependente, atinge a família e tem consequências para a sociedade. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil o índice é de 3% de dependentes na população geral, ou seja, 6 milhões de brasileiros. A gente está falando, embora pareça pequeno, 3% de dependentes, a gente está falando de um número absurdo de pessoas envolvidas com a dependência química. E quando nós não somos atingidos diretamente, porque a gente tem muito dessa cultura, né? Nós só nos mexemos, nós só pensamos, só nos movimentamos e exigimos uma transformação quando aquilo nos afeta diretamente. Então as grandes campanhas a respeito da AIDS, quando começaram a surgir, foram de pessoas que eram contaminadas pela AIDS, ou de pessoas que tinham seus familiares contaminados pela AIDS. A grande movimentação em Santa Catarina que surge de inclusão são de pessoas que eram cadeirantes, que vivem diretamente o problema. Parece que de alguma maneira nós ainda somos muito acomodados, e se o problema não nos toca diretamente, eu não tenho nada a ver com isso. E o que todas as estatísticas têm mostrado é que traz graves consequências sociais, seja nas relações, seja os prejuízos para o empregador, seja os prejuízos através do roubo, da violência, de tudo isso que a gente vive. De alguma maneira, direta ou indiretamente, essa temática afeta a todos nós. E nós temos falado da dependência química e tentado trazer essa conscientização de que não é um problema das famílias que estão envolvidas na dependência química, não é um problema de usuários que são dependentes químicos, é um problema de todos nós, enquanto uma sociedade que, se de alguma maneira não contribuímos para o tratamento, para a erradicação desta problemática na nossa sociedade, nós estamos contribuindo para que ela se mantenha. Concordam comigo? Façam assim com a cabeça, assim. Concordo. Porque se não concordar, e aí nós não temos uma ligação direta, aí a gente faz uma oração e vai embora. Agora, senão a gente pode explanar um pouco mais. Continuamos? Muito bem. Ocorreram 56.561 afastamentos do trabalho, né? Em decorrência do consumo de substâncias psicoativas no Brasil, num período de 2001 a 2007. Afastamento é quando a pessoa sai pelo INSS, né? Quando é um afastamento menor, a empresa tem que pagar. Quando é um afastamento maior, a pessoa fica sem receber e recebe pelo INSS, mas de alguma maneira traz um prejuízo muito grande. Porque aquele sujeito que mesmo o empregador não está trabalhando, existem outras pessoas que estão pagando por este afastamento. No caso, quem são? Todos nós.
E vocês imaginem 56.561 afastamentos só em decorrência do uso de substâncias. Aí nós temos todos os afastamentos por saúde, depressão, transtornos de ansiedade, um número e um valor absurdo que é utilizado, e aqui nós não estamos falando de tratamento propriamente. Nós estamos falando, talvez, em muitos casos, só de prejuízo. De um afastamento onde a pessoa não tem mais condição de trabalhar. Mas não estamos falando de um valor, se pudéssemos fazer um cálculo em dinheiro, de um valor investido na nossa sociedade, para tratamento, para reabilitação. Nós estamos falando de um dinheiro que praticamente se perde aqui. As maiores porcentagens de afastamento ocorreram na região sudeste, seguida da região sul. Vocês sabem onde que nós estamos? Na região sul. Embora o pessoal do Rio Grande do Sul diga lá no sul, quando estão aqui em Curitiba, todos nós fazemos parte da região sul. E temos um número muito grande de afastamentos. Eu não trouxe outros dados, outras estatísticas para vocês, porque eu acho que esses dados eles são suficientes para que a gente possa pensar que a droga é uma problemática que envolve a todos nós enquanto criaturas sociais. Concordam comigo? Muito bem. Então, eu trouxe para vocês a ideia do que é dependência, para que depois a gente possa discutir o que é dependência química. Vocês têm em mente o que é uma pessoa dependente? Alguém aqui é dependente de alguma coisa? Eu. Cigarro. Olha só. Uso é qualquer consumo sem prejuízo. Por exemplo, 3 cafezinhos no dia. Quem toma 3 cafezinhos no dia aqui? Poucos? O que vocês tomam 3 vezes no dia? Água? Então tá bom. Mas vocês riram achando que não tem dependência, né? Mas vocês vão ver que a gente é dependente de água sim. Uso é qualquer consumo sem prejuízo. Então 3 cafezinhos, ou fumar... Não, fumar já traz um prejuízo orgânico, né? Mas qualquer um dos hábitos que a gente tem, ou de coisas que a gente consuma, numa pequena dose que não oferece prejuízo. Comer chocolate, por exemplo. Agora peguei vocês. Quem que come chocolate pelo menos um pedacinho por dia? E os que só riram é porque não tinham coragem de me mostrar. Então, uso, a gente diria de uma dose pequena sem prejuízo. O segundo conceito é de abuso, que é um consumo com prejuízo, mas sem dependência. Por exemplo, 10 cafezinhos ao dia. 10 cafezinhos nós já estamos falando de uma dose alta. Provavelmente vai trazer uma interferência no sistema nervoso central. A pessoa tem dificuldade para se concentrar, dependendo do momento que faz, porque faz um pico que daí está ótimo, e depois tem uma queda da atenção. Ou se ela faz uma ingestão alta de chocolate ou de qualquer tipo de comida, ela vai ter problemas, vai ter gastrite, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, existe um prejuízo, porque tem um uso, a gente poderia dizer que é um uso alto daquela substância, mas ainda não é considerado uma dependência. Dependência é uma necessidade de usar, uma perda de controle na frequência e quantidade do consumo. Exemplo, não conseguir deixar de ingerir qualquer quantidade de cafezinho em algum dia. Então, se eu não consigo me concentrar no meu trabalho, porque eu preciso daquele cafezinho e eu não consigo parar de pensar no cafezinho, então eu estou num quadro de dependência. Se eu não consigo me concentrar porque está faltando o chocolate que eu não comi, ou a Coca-Cola que eu não tomei, nós estamos falando de uma dependência. Eu lembro no tempo que eu estava trabalhando no Hospital Bom Retiro com pacientes com transtornos mentais, e não foi um período antes disso. Eu estava fazendo um trabalho na faculdade, já fazia estágio lá no Bom Retiro, fazendo um trabalho na faculdade, não rendia. E aí até minha professora disse, nossa, Marlon, o que está acontecendo? Já estava anoitecendo e eu tinha que fazer um relatório. Eu falei, meu Deus, menino, o que está me faltando é Coca-Cola. Aí desci numa lojinha que tinha, comprei 3 daqueles lances, sabe, de chocolate, uma garrafinha de 600 ml de Coca-Cola, tomei, pergunta como foi o relatório? Maravilhoso. O que é isso? É uma dependência. Porque é uma necessidade, ninguém precisava comer 3 chocolates,
ninguém precisava tomar 600 ml de Coca-Cola, então perde-se um determinado controle na frequência e na quantidade. Porque se a pessoa não é dependente, ela diria, não, agora eu não posso, eu vou terminar isso aqui, depois que terminar em algum outro momento eu faço. Mas quando existe um prejuízo, quando a gente perde o controle, nós estamos falando de uma dependência. Então talvez nós sejamos muito mais dependentes de muitas coisas no nosso dia a dia do que a gente imagina. E obviamente quanto maior é a quantidade, maiores vão ser os prejuízos. Até a água em excesso vai trazer prejuízos. Mas nós fomos criando uma cultura, que eu diria uma cultura ignorante, de que se o prejuízo não estiver declarado, a gente acredita que não tem prejuízos. Então a gente acha que, por exemplo, como a gente diz do beber socialmente, se não está caindo no chão, se não está fazendo escândalo, se não está batendo ou roubando, não tem problema. Mas a gente está num quadro de dependência que não sabe como ele pode avançar, que não sabe como vai reencarnar na próxima encarnação, que não sabe o prejuízo perispiritual que a gente está causando. Então, esses conceitos eles são importantes para que a gente possa entender que o quadro de uma dependência, seja dessas substâncias químicas ou de outras coisas, eles não devem ser vistos só quando nós temos um prejuízo enorme. Porque quando nós temos um prejuízo enorme, já passou muito tempo de que a gente deveria ter prestado atenção e tratado daquela sintomática. Fica claro isso para vocês? Que frio que está aqui, né? Essa daqui pode ser fechada, não pode? Vocês estão com frio também? Então, né, é para manter acordado. Mas daí eu acho que vocês vão conseguir manter. Agora, o que é dependência química? Dependência química é uma doença crônica caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes de utilização de uma determinada substância para obter a sensação de bem-estar e de prazer. É um sem vergonha, né? É? Não. Porque existe uma necessidade de sentir um bem-estar ou um prazer. Mas a gente não sabe por que o sujeito criou essa necessidade. A gente talvez não consiga ter noção de como ele foi educado, de como ele aprendeu a lidar com a vida e que busca, independente do preço, do custo ou dos prejuízos, essa necessidade de bem-estar ou prazer. Mas não só isso. Ou para suprir problemas, como ansiedade, depressão, tensões, medos, entre outras, aliviando sensações desconfortáveis. Então, ou o sujeito faz a busca pela droga, porque vai lhe proporcionar um estado de prazer, porque não consegue ter prazer com outras coisas. Tem pessoas que têm prazer vindo ao centro espírita. Alguém que tem prazer vindo ao centro espírita? O Edson aqui na frente, né, obriga todo mundo a falar que sim. Mas se o Edson não tivesse aqui na frente, alguém teria prazer de vir ao centro espírita? Muitas pessoas. A gente consegue ter prazer talvez cuidando de um filho. Existem pessoas que conseguem ter prazer fazendo exercícios físicos. Outros têm um prazer enorme estudando. E existem pessoas que não conseguem ter esse tipo de prazer. E vão encontrar prazer apenas ou quase unicamente com o uso da droga. Mas ter uma vida sem prazer é praticamente impossível. Nenhum de nós consegue viver. E talvez algumas pessoas, por se sentirem incapazes de encontrar esse prazer de maneira saudável, fazem uso da droga numa busca por bem-estar e por prazer. É uma busca por tentar lidar com seus problemas, por tentar uma vida melhor, mas por caminhos que trazem prejuízos muito maiores do que esse bem-estar. É um bem-estar muito pequeno em relação ao todo o prejuízo. Mas vocês imaginem o estado de aflição que vive uma pessoa de trocar todos os prejuízos que pode ter, o risco de ser preso quando rouba, todos os prejuízos físicos, para conseguir esse determinado bem-estar ou este prazer. Dá para imaginar o nível de sofrimento que talvez vive uma pessoa? Ou para aliviar suas sensações desconfortáveis de ansiedade, de depressão, de tensões, de medos, né? Nós ouvíamos muito os pacientes dizendo que é 1 segundo que você pode ter ou 1 minuto que você pode ter de prazer, mas é aquele minuto onde todas as tuas angústias, todas as tuas aflições, os teus medos, as tuas mágoas, os teus ressentimentos, ele desaparece e você sente uma sensação de bem-estar. Então existem pessoas que conseguem encontrar algum caminho para lidar com as suas dores, com os seus sofrimentos, talvez busquem a psicoterapia, talvez busquem o centro espírita, encontram alternativas. E alguns não conseguem encontrar essas alternativas e encontram uma alternativa nas drogas.
Mas vocês conseguem perceber que, de alguma maneira, nós estamos falando de um movimento que o sujeito faz para tentar lidar com seus problemas e tentar melhorar a sua vida? Conseguem entender? Para que a gente saia daquela visão do dependente enquanto um sem vergonha, do dependente enquanto um vagabundo, que se ele quisesse ele fazia, que isso ou que aquilo. Nós estamos falando de um quadro muito mais complexo que envolve um encontrar um caminho que eu ainda não encontrei, então eu pego esse. Encontrar um caminho que eu não me acho capaz, então eu pego esse. Encontrar um caminho que eu não encontro habilidades dentro de mim para trilhar, então eu encontro outros. Por isso que é muito comum nós vermos nas pessoas com quadros de dependência uma autoestima muito baixa, antes mesmo da própria dependência. Porque não conseguem acreditar que são capazes de ter boas amizades, não conseguem acreditar que Deus vai lhe ajudar, que os bons espíritos vão lhe apoiar ou encontrar outros caminhos que possam levar ao bem-estar e prazer. E aí tentam um atalho, uma alternativa que parece rápida, que parece imediata, sem conseguir medir todos os prejuízos. Dá para entender assim? A ONU, depois de décadas de insucesso com a política mundial de combate ao narcotráfico, passou a recomendar ações de prevenção ao consumo de drogas como a valorização do ser humano. A gente pensa, quando fala aqui do combate ao narcotráfico, a gente não fala mais de eliminação das drogas ou desse combate ao narcotráfico, a gente está falando de valorização da saúde, valorização do ser humano, porque parte da premissa de que nós estamos em níveis tão alarmantes e a droga está tão alastrada em nossos países que o que a gente vai trabalhar é com a valorização da vida. Porque não se pensa nessa erradicação da droga, não se trabalha para uma erradicação da droga, porque se não é fulano que vai apresentar a droga para o meu filho, vai ser outra pessoa, porque nós estamos num mundo onde o acesso às drogas é independente de classe social, independente de religião, de idade ou de moralidade. Então, mais do que essa ideia de combate, o que nós buscamos trabalhar é com a valorização do ser humano, para que ele encontre os caminhos que levem prazer, encontre os caminhos que lhe proporcionem felicidade, encontre os caminhos para lidar com as suas dores e com as suas frustrações, para que não precise fazer da droga este caminho. Percebem a proposta? Concordam ou acham que isso é uma furada? Parece, né, a única alternativa. Hoje, independente de escolas públicas ou particulares, de pessoas ricas ou pobres, independente da cultura, da religião, da classe social, todas as pessoas que quiserem ter contato com a droga, olham para o lado e conseguem. Mas, afinal de contas, quem é o culpado de tudo isso? Quem que vocês acham? Ninguém? Nunca parou para pensar? Tem duas frases legais aqui para a gente pensar. Primeiro, da Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, ela diz assim: nas injunções, presta atenção, depois eu vou fazer uma pergunta, tá? Nas injunções perturbadoras que se iniciam na infância, sob dolorosa crueldade de uma genitora ou de uma mãe insensível ou perversa, de um pai negligente ou impiedoso, nas condutas sociais viciosas, proliferam os fatores de desestruturação da personalidade, empurrando suas vítimas para a dipsomania, para a toxicomania, para a dependência química. Então, de quem que é a culpa? Dos pais, parece, né? Parece que a culpa fica dos pais. Mas olha essa outra frase aqui. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Essa frase aqui dá pra gente pensar que a culpa é de quem? Do próprio dependente. E aí nós ficamos numa polaridade, você se importa de alguma mágoa? Nós ficamos numa polaridade de ou o culpado são os pais, e aí precisam se envergonhar porque fizeram alguma coisa errada, educaram errado e tem que se esconder. E nós temos mesmo nos centros espíritas um monte de pessoas que vivem essa problemática da dependência química, mas escondem. Porque eu dizer que meu filho é dependente químico, eu tenho que assumir que eu eduquei erradamente meu filho? Olha que horror isso, né?
Então, ou se torna um problema os pais pensarem que são culpados pela dependência química dos filhos, ou o próprio sujeito se achar culpado como incompetente ou como incapaz, e por isso ele adentrou as drogas, porque é um sem vergonha, como muitas vezes alguns pais fazem, tentando polarizar e achar o culpado. Mas no fundo de todas as questões, a gente vai pensar que não existe um culpado. Existem fatores que interferem nessa problemática. Então pense aqui a dimensão do ser humano. Nós podemos entender que o ser humano ele é composto por 4 dimensões. Já ouviram falar? Algum já? A dimensão biológica. Então o que seria a dimensão biológica? O nosso corpo físico. Pessoas que fazem uso de drogas, por exemplo, elas vão ter uma alteração neurológica. E tem crises de abstinência na falta da droga, com colapso periférico, com taquicardia. Alguns fazem até sintomas de delírios, ouvindo vozes, ouvindo pessoas, pela falta que o corpo sente da droga. Então nós estamos falando de uma dimensão física, de que o corpo cria aquela necessidade. E quando o sujeito está tentando lidar com a droga, ele está tentando também lidar com a questão física. Não adianta, por exemplo, só oração nesse tipo de caso. Porque o corpo criou uma dependência e por isso muitas clínicas fazem o processo de desintoxicação. Já ouviram falar? Desintoxicação, esse momento onde a droga não está mais atuando agora no corpo, o sujeito passa pela crise e depois ele vai decidir se ele quer fazer parte do tratamento ou não, assim que algumas clínicas têm trabalhado, né? Porque o indivíduo que não quiser fazer o tratamento nem precisa ficar. Se querendo já é difícil, não querendo então se torna praticamente impossível. Mas a gente não é só um corpo físico, a gente não é só um cérebro, a gente também tem uma dimensão social. Porque talvez eu possa até dar conta dessa desintoxicação, eu possa conseguir trabalhar com outras esferas, mas se eu vivo com amigos que me estimulam àquela situação, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou reincidir. Eu lembro de um paciente numa situação muito triste, que ele queria muito largar das drogas, e ele tinha conseguido ficar abstinente por algum tempo, ficou em uma outra clínica, depois foi para uma casa de recuperação e aí ele voltou em casa. E aí foi lá o traficante, dito amigo dele, fulano, vim trazer aqui para você uma pedrinha de crack. Não, não quero, estou livre. Atendeu pela janela, ele já disse. Não quero, estou livre, não preciso disso. Não, vem aqui, eu vou te dar esta pedrinha. Você não precisa nem pagar, tá aqui ó, para você. Não quero. Então tá bom, vou deixar aqui no muro. Deixou no muro e foi embora. Gente, quem que consegue dar conta de uma situação dessa, né? Obviamente, chegou uma hora que ele não aguentou e ele foi lá no muro pegar a pedra, porque o traficante sabia que depois que ele fizesse o primeiro uso, ele era capaz de espancar a mãe, como às vezes ele fazia, para conseguir dinheiro, tirar as coisas de casa e retomar a dependência. Então vocês vejam que a gente está falando de um quadro onde tem um corpo que depende, onde existem vínculos sociais, o sujeito ele deixa de ser usuário, ou às vezes pessoas que ainda traficam, que conseguem um dinheiro fácil, que conseguem andar com roupa de marca, com isso ou com aquilo. Nós estamos falando de uma dimensão social. Daí ele deixa de conviver com os amigos que são dependentes. Vai conviver com quem? Não tem nenhum amigo. A relação com os pais é uma porcaria, porque os pais só ofendem ou maltratam porque não aguentam mais tanto, né, roubo, agressão, esse tipo de coisa. Ele não conseguindo reestruturar sua vida social, o que faz? Vou perguntar de volta, vocês não entenderam a entonação. Ele não conseguindo reconstruir a vida social, o que ele faz? Ele recai. Além da dimensão social, tem uma dimensão psicológica. A baixa autoestima, o sentimento de impotência, de incapacidade, tudo aquilo que a gente estava falando do prazer, de um prazer mais fácil, de um prazer mais acessível, tudo isso faz parte da dimensão psicológica que influencia demais o sujeito. E se a gente pudesse olhar esses 3 itens, qual vocês acham que influencia mais? Não fala nenhum para não se comprometer, porque isso depende de cada sujeito. Nós estamos falando de fatores. Para alguns, a questão biológica tem maior influência, para outros, a questão psicológica tem maior influência, para outros, a questão social tem maior influência, mas todos esses fatores precisam ser olhados e tratados ao mesmo tempo.
E além desses, a gente ainda tem uma quarta dimensão, que seria a dimensão espiritual. E que a gente coloca aqui porque envolve essas outras 3 dimensões. A dimensão espiritual, aí nós estamos falando não só das vidas passadas, que interferem nessa constituição da alma do sujeito e que interfere na dimensão psicológica e biológica, mas também nos processos obsessivos. Tem alguns livros, alguns autores, não me recordo o nome, mas que falam que a gente poderia pensar que para cada dependente químico nós teríamos mais ou menos 8 a 10 obsessores. Então o sujeito está lidando com um corpo dependente, está lidando com uma reestruturação social, está lidando com toda uma dimensão psicológica fragilizada e talvez com mais um monte de espíritos que querem que ele continue fazendo uso, porque assim podem se beneficiar deste uso. É fácil, né? Sair das drogas, não é? Como a gente diz, basta só um pouco de vontade. Se quiser, consegue. Hã? Tenho certeza que depois desse slide vocês nunca mais vão falar isso, né? Pensa a gente tentando, por exemplo, para as mulheres que é mais comum, tentando fazer um regime. Estômago dilatado, quanto mais você come, mais você come. E sente falta ali no estômago, fica vazio, porque existe uma dependência. Existe um comportamento social, porque você está lá no regime com um pratinho mirradinho, uma coisa sem graça, e o maridão do outro lado com um pratão enorme, foi você que teve que fazer, porque ele não admite de comer fora, e aí você não consegue dar conta disso, aí existe toda uma baixa autoestima pela situação que você está, e daí quando é baixa autoestima, a gente fica ansioso e desconta na comida e come mais, aí tem um monte de obsessor dizendo, vai lá e come, você vê que você é uma porcaria, que você não presta mesmo, né? Então vocês vejam que para tudo, para todas as situações da nossa vida, a gente deve nos enxergar e enxergar aos outros dentro dessas 4 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. Mas daí deixa eu me adiantar um pouco para usar esse slide e pensar com vocês. A doutrina espírita consegue atuar em qual dimensão? Fala? Na espiritual. Alguém dá mais? Na psicológica também? Em todas. Porque quando a gente trabalha o passe, a gente está trabalhando com energias físicas que alteram o sistema nervoso, que alteram órgãos. Qualquer um que lê André Luiz vai ver tratamentos que são realizados no corpo físico. Então nós estamos trabalhando a dimensão biológica. O sujeito que se vincula a um centro espírita, quando nós somos pessoas humanizadas, damos um suporte, fazemos um bom vínculo, estabelecemos novas relações, porque é difícil a gente fazer isso, mas quando um centro espírita consegue ter esse cuidado com a pessoa, ele está inserido em um outro meio social, que faz toda a diferença, trabalhando a dimensão psicológica através da crença de que Deus é justo e bom, de que não oferece o fardo maior do que a gente possa carregar, oferecendo inúmeros recursos para que a gente vá se vendo e se sentindo de maneira diferente, além do tratamento espiritual. Conseguem perceber que maravilha que pode fazer uma religião que tem essa dimensão espiritual na vida de alguém? Para mim, me parece que se nós conseguirmos aprender um tanto mais sobre essa dimensão biológica, um tanto mais sobre as relações sociais, psicológicas, a gente consegue fazer um tipo de tratamento que muitas poucas pessoas ou instituições são capazes de fazer. Porque a maioria deles ou fica no biológico e no social, ou fica no social e no psicológico, não atende o espiritual, outra atende o psicológico, o espiritual não atende o biológico, e nós conseguimos agregar todas essas partes para um tratamento. Percebem que importante e que diferença pode fazer a doutrina espírita e um centro espírita bem organizado para trabalhar essas dimensões na vida das pessoas? Mas precisa ser bem organizado. Porque se a gente pega uma pessoa depressiva, que precisa de maior suporte social, e a gente não consegue dar atenção para essa pessoa, cadê fulano? Ah, não veio hoje. Semana passada ele também não veio, né? Deprimido. E a gente só diz, não vem, vamos ver se ele vem semana que vem. Puxa vida, ninguém ligou. Ninguém perguntou se podia fazer um evangelho lá na casa da pessoa, oferecer um tanto mais de suporte. A gente sabe se ele está pensando em morrer, se ele está se sentindo uma porcaria. Então o nosso suporte social e psicológico ainda é muito limitado perto de tudo que poderíamos fazer. Existem algumas casas espíritas que hoje em dia fazem a caravana do evangelho no lar e a caravana do paz.
Então são pessoas que vão nas casas daqueles que necessitam e que solicitam para fazer o passe, para fazer o evangelho no lar do sujeito que não está conseguindo vir ao centro espírita. Imagina que maravilha! Porque a hora que, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela está na crise depressiva, que ela não quer tomar banho, que ela não quer sair de casa, que ela está sentindo uma porcaria, é a hora que ela mais precisa do suporte das pessoas do centro espírita. A hora que ela está bem vestidinha, que passou a crise, que a medicação está controlada, diga-se de passagem, ela muito pouco precisa de nós. Mas na hora que ela mais precisa é o momento que a gente está mais distante. Que incongruência que fica, né? Vocês acham que eu estou sendo muito severo? Não. Então vai piorar para vocês. Brincadeira. Olha que interessante. Essa Cristina Navarro, ela é psicóloga e especialista em dependência química, ela fala de religião. Então ela diz assim: a esfera religiosa promove a restauração interna, o preenchimento do vazio existencial deixado pela droga. A religião pode mudar o foco de atenção do dependente a partir da perspectiva de revalorização interna que abriga. Lembra da proposta da Organização Mundial da Saúde? Eu acho que era da Organização Mundial da Saúde, não, da ONU. Lembra da proposta da ONU de trabalhar o sentido de vida das pessoas, de trabalhar essa dimensão interna de valorização? A melhor instituição capaz de fazer isso são as religiões. Concordam comigo? Mas ao mesmo tempo que a religião pode muito contribuir, diz ela que também pode trazer prejuízos. As práticas religiosas podem ser tão dilacerantes quanto curadoras. Temos que fazer distinções. Uma coisa é usar a espiritualidade como parte integrante do tratamento. Outra, bem diferente, é se valer somente da espiritualidade para tal fim. Então lembra daquele esquema que eu trouxe? Se a gente atende só a dimensão espiritual e deixa de atender a dimensão biológica, social e psicológica, não dá conta. Como a gente diz popularmente, a gente está cobrindo um santo para descobrir outro. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Joana de Ângeles fala que quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Então, de alguma maneira, essa frase de Joana de Ângeles faz a gente entender o quanto é importante a pessoa querer, porque enquanto ela não quer, ninguém consegue transformar o outro. Se a gente tem dificuldade para transformarmos a nós mesmos, que dirá transformar alguém que não busca essa transformação? Então, enquanto o sujeito não se resolve por isso, nós temos muito pouco a fazer. Mas pelo menos não contribuir para que continue nessa situação. Tinha uma vez uma mãe que ela dizia que o filho pedia, dizia: não vou te dar, queria dinheiro, né? Não vou te dar. Aí chegava uma hora, ela estava de saco cheio porque ele deixava ela dormir, daí pegava e dava o dinheiro para ele parar de incomodar. Então veja, de alguma maneira, embora ele ainda não quisesse parar, mas pelo menos que a gente não contribua mais com essa pessoa. A Joana de Ângeles diz que é preciso o sujeito se resolver, ele desejar isso para que ele consiga essa transformação, para que ele consiga esse êxito. Então eu queria mostrar aqui para vocês a nossa proposta. Hoje esse grupo ele já está trabalhando no Centro Espírita Luz do Evangelho. Ele fica no SIC e a gente montou esse grupo de apoio das 7h30 às 9h nas segundas-feiras. Nós vamos fazer uma nova formação para voluntários em maio de 2013, que vai ser aos sábados de manhã. Se alguém de vocês tiver interesse, que faz parte da Casa Espírita, e tiver interesse em trabalhar com a gente nessa formação de voluntários para trabalhar nos grupos de apoio, o e-mail é atendimentoespiritual.urioeste@gmail.com. E aí, só para a gente concluir, essa frase de Joana de Ângeles diz: a grande noite que constrange é também o início da alvorada que surge. Estes grandes problemas que nós vivemos, eles falam de um estado de erupção, de constrangimento, de problemas, mas que se estivermos todos nós engajados, nós conseguimos transformar este momento de crise, de problema, em algo muito melhor para nós e para toda a nossa sociedade. Eu agradeço a atenção de vocês, o convite da casa, e espero realmente que possamos trabalhar juntos
em torno desta e de tantas outras problemáticas que afligem o ser humano. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.